A paz de Alcha a todos os irmãos. Vou passar aqui um pequeno estudo sobre o jejum. O nome jejum em hebraico é tisson. Vamos dar início. O jejum era uma prática comum entre os servos do Altíssimo, pois era uma forma de renovar as forças para enfrentar as dificuldades que tinham pela frente. O que é o jejum? É o ato de ficar sem comer e beber. No Novo Testamento, Yahshua recomenda jejum para expulsar demônios. Isso está em Matitial, capítulo 17, do versículo 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. O jejum é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade. O jejum era prática comum entre os servos do Altíssimo, pois tinham conhecimento de que era uma forma de renovar as forças para enfrentar as difíceis batalhas que tinham pela frente, em seus ministérios e até mesmo na vida diária. Não há regras fixas nas Escrituras sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar, isto é, opção da pessoa. Quais os tipos de jejum? Primeiro, jejum à base de pão e água. É aquele em que a pessoa, quando com fome, come somente pão e bebe somente água. Em Daniel, capítulo 10, no versículo 2 ao 3, diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho encontraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Jejum à base de líquido. Esse é o segundo jejum. A pessoa que está jejuando ingere somente líquido, de preferência água. Terceiro, jejum parcial. Durante este jejum, a pessoa faz apenas uma alimentação por dia. 4. Jejum de doces. É o jejum feito por pessoas que não podem ficar sem comer alimentos, por questão de saúde. Por isso, ficam sem comer doces ou outras coisas, abrindo mão de algo que gosta muito. Em Matitial, capítulo 6, do versículo 16 ao 18, está escrito assim: Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Louvado seja Yahweh. Aqui mostra claramente que o jejum não é algo que nós devemos fazer por obrigação, mas sim por vontade própria, por desejo e para nos fortalecer espiritualmente. Vou ler algumas passagens do Velho e do Novo Testamento que falam sobre o jejum. Em Joel, capítulo 2, versículo 12. Isaías, capítulo 58, do versículo 3 ao 6. Atos, no capítulo 14, do versículo 23. Em Atos, capítulo 13, do versículo 2 ao 3. Em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Em Esdras, capítulo 8, versículo 23. Em Marcos, capítulo 9, do versículo 28 ao 29. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao 35. Em Mateus, capítulo 17, no versículo 21. Em 1 Reis, capítulo 21, no versículo 12. Em Joel, capítulo 2, no versículo 15. Em Jeremias, capítulo 36, no versículo 9. Em Ester, capítulo 9, versículo 31. Em Salmos, capítulo 69, versículo 10. Em Esdras, capítulo 8, versículo 23. Em Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Em Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Em Matitial, capítulo 11, versículo 18. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22. Em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 12. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Em Jeremias, capítulo 14, do versículo 12.
em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, em Lucas capítulo 5, versículo 35, em Joel capítulo 1, versículo 14, em Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao 10, em Daniel capítulo 9, versículo 3, em Esther capítulo 4, versículo 16, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27, e em Matitial capítulo 4, do versículo 1 ao 2. Essas passagens falam sobre o jejum. O jejum serve para muitas coisas, para muitas causas, para pedir perdão por nossas falhas, para pedir respostas sobre várias dúvidas, para pedir direção para tomar decisões, para pedir milagres, principalmente para nos purificar, entregar sacrifício para o Altíssimo, pois o jejum é uma arma poderosa. E, junto ao jejum, devemos ler, meditar e buscar viver as Escrituras Sagradas, pois a palavra de Yahweh é luz para o nosso caminho, é lâmpada que ilumina o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Então, irmãos, a palavra do Criador diz assim também, que ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Obedecer à palavra de Yahweh agrada muito mais do que sacrificar. Mas o jejum é uma arma poderosíssima, um dos 4 pilares que devemos seguir para nos fortalecer espiritualmente. Que Yahweh abençoe a todos e capacite todos para uma boa obra, a obra que agrade ao Altíssimo, conforme a vontade dele. A paz de Yahweh a todos.